Hoje eu vou comparar Pedri com Jude Bellingham. Nesse vídeo eu vou te explicar qual dos dois é um melhor jogador. A fase atual de Pedri colocou ele num patamar onde ele tem sido questionado com diversos jogadores historicamente, inclusive muito com Toni Kroos, que eu também vou citar brevemente uma comparação dos dois. Eu vou explicar a diferença entre Pedri e Toni Kroos também nesse vídeo. Lembrando que isso aqui vai ser uma análise mais técnica, né? Eu vou entrar em detalhes dos jogadores, a função que eles fazem em campo e tudo mais pra abrir essa comparação. Vou tentar entrar do lado mais técnico da coisa e explicar a parte que cada um é melhor que o outro e se um jogador é melhor que o outro ao fim do vídeo. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Como é que surge esse debate de Pedri versus Bellingham ou Pedri versus Toni Kroos também? De onde é que surgiu esse papo, cara? Tem uma galera aí, tem uma parte da torcida do Barcelona que eles, basicamente, ali dentro dos seus grupos, no Twitter ou em outras redes sociais também, propagam essas informações, né? Que é comparar Pedri com jogadores históricos e tudo mais. Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Há também outro tipo de discussões que rolam ali dentro daquelas páginas, jogadores que eles não gostam, por exemplo. Eu falei de Ter Stegen no vídeo, inclusive, né? Que basicamente a torcida não gostava de Ter Stegen. E sim, eu tomei muito hate ao defender o goleiro do Barcelona, o que é muito engraçado, né? Também tem uma galera ali que não gosta hoje de Lewandowski, né? Tem uma galera que fala que, por exemplo, Benjamin Sesko é melhor que Lewandowski hoje, o que é um absurdo, né? Completamente fora da curva. E é claro que tem seus pontos e é quase como uma idealização do jogador, né? Se eles soubessem o que é Sesko de verdade, eles não falariam isso. E aí surge esse debate sobre Pedri contra Bellingham e Pedri contra Kroos. E aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho nesse assunto, tentando ser um pouco mais técnico no assunto e explicar a diferença de cada um. Um ponto que eu tenho que citar é que Pedri é um excelente jogador, ele é um dos melhores da temporada, eu só não acho ele o melhor. E mesmo que ele ganhe a Champions, mesmo que ele ganhe, sei lá, uma tríplice coroa, isso não vai dizer que ele é o melhor da temporada, até porque o time ele é coletivo, né? Você pode ganhar não sendo o melhor meia da temporada. O melhor meia da temporada pode acabar a temporada sem ganhar nada, inclusive. É bastante possível. Você não pode reduzir o jogador a títulos, assim como não é justo reduzir Pedri a gols e assistências. Até porque é uma crítica que é muito feita por outras torcidas, né? Que Pedri não dá em gols e assistências o suficiente e ainda assim é considerado um grande jogador. Em páginas, inclusive, que fazem zoeira com Pedri, né? Botam lá a foto dele com gol e assistência, aí botam um zagueiro, um lateral do lado, e aí o cara tem o mesmo número de gols e assistência que ele. Só que isso é, obviamente, uma forma burra de analisar futebol. Em primeiro lugar, você pode pegar um jogador com gols e assistências maior que Pedri, que joga em uma posição em teoria mais defensiva, e ele pode ter jogado muito mais minutos, então ele teve muito mais chance de marcar gols. Ou ele pode estar em um esquema tático onde ele para na cara do gol. Por exemplo, é como comparar o ala de Xabi Alonso com Pedri. O ala de Xabi Alonso tem muita oportunidade de marcar gol, é óbvio que ele vai ter números melhores que Pedri. Ou até outros meias, um meia que é usado de uma maneira mais ofensiva para fazer gols, não dá para comparar com Pedri porque é injusto. E aqui a gente entra no ponto desse vídeo. Existe uma diferença das posições, cara. Bellingham é um meia, Pedri é um meia. Só que dentro das posições do meio de campo, há várias. E há vários papéis diferentes. Há vários tipos de segundo volante, há vários tipos de primeiro volante, há vários tipos de meia atacante. E assim todas as posições, cara. Existem tipos de jogadores. E quando a gente olha pra Pedri e Bellingham, a gente entra num problema muito grande. Vamos lá. Primeira coisa, vou tentar comparar eles por posição. Quando a gente olha pras posições ali de campo, Bellingham, quando joga de segundo volante, que é a atual posição de Pedri, ele joga como um jogador de box to box. Ou seja, não é a mesma coisa que Pedri faz. Inclusive o treinador do Barcelona, Hansi Flick, não usa jogador de box to box no esquema tático dele, não tem esse cara, né? Tem um cara que pode até fazer uma função mais física, que ele no passado usou Goretzka fazendo isso como segundo volante mais físico ali em campo, ajudando o Kimmich. Pode ser que seja no máximo isso, mas box to box não, porque existe uma disciplina de posicionamento ali e de coisas que você precisa fazer que não encaixa esse tipo de jogador. Ele tenta usar o jogador mais cerebral possível, que mantenha ainda rendimentos de volante, né? Que saiba marcar, que saiba fazer a coisa toda. E Pedri se encaixou como uma luva nisso, né? Ele não tendo esse Kimmich na primeira volância, ele usou Pedri pra ser o jogador cerebral do time e acabou sendo extremamente dependente de Pedri, né? Quem tava do lado dele não tem tanta criatividade em passe. E essa é a posição real de Pedri. Pedri é um meia cerebral, um segundo volante cerebral que pensa o jogo de trás para frente, né? A ideia dele é fazer a bola chegar na frente do ataque com maior qualidade, criar grandes chances, criar oportunidades, janelas e fazer a bola chegar na frente com qualidade. Esse é o papel de Pedri, né? Um papel quase que de administrar o meio de campo, né? Dar o ritmo, o tom do jogo, pensar o jogo de maneira cerebral. Algo que se aproxima um pouco do que Kroos faz no Real Madrid, mas é diferente também. Agora, quando a gente olha pra Bellingham, o papel é um pouquinho diferente. O jogador de box to box, ele tem que dar ritmo ao jogo, mas fisicamente. Então, por exemplo, o Pedri faz o jogo pensando de trás pra frente. O jogador de box to box não faz. O jogador de box to box pode se aproximar, fazer passe curto, pode chegar à linha de ataque, pode penetrar a área, pode fazer um monte de coisas que Pedri não pode, porque ele tem que ter uma disciplina de posicionamento, tanto pelo esquema tático, tanto pelo treinador, tanto pela posição que ele joga em campo.
campo. Então, Pedri encaixou como uma luva, Bellingham não encaixaria nessa posição exata, ele teria que utilizar Bellingham em outra posição. Vocês viram Gavi, né? Gavi entra ali como meio atacante em alguns jogos, porque exatamente, ele consegue fazer a função de meio atacante melhor do que o que seria de volante, mas ele também não deixa a desejar como volante, só precisaria estar do lado de outra pessoa cerebral do lado dele. Por isso mesmo, no vídeo lá eu escolhi Schiller pra ter mais um cara e aí você poder formar uma dupla, explicando esse pequeno detalhe. E aí quando você pega Bellingham, que é esse jogador de box to box, ele vai fazer muito mais coisas em campo. Ele vai poder estar em mais locais de campo, ele vai poder descer, subir, e ele vai dar ritmo ao jogo. O engraçado disso tudo é que um jogador de box to box, ele pode ter números criativos parecidos com o de Pedri, ou também ele pode ter números parecidos com o de um primeiro volante regista, o que é bizarro, mas sim, pode acontecer. A diferença é como esses números são criados. O comportamento para levar esses números é completamente diferente. Depende um pouco do esquema tático e os números, é claro, né? Tem treinador, por exemplo, que vai pedir que você faça passe curto e faça aproximação o jogo inteiro. Fazendo isso, você não vai fazer muitas bolas entre as linhas. Então, quando você pega uma tela estatística, você pode acabar tendo uma pequena confusão ali em cima disso. Mas, basicamente, essa é a função de Bellingham quando ele vira um segundo volante como o Pedro. Agora, Bellingham é apenas um segundo volante box-to-box? Não. E aqui a gente entra na maior dor de cabeça desse vídeo. Explicando a real posição de Bellingham. Ele é meio atacante? Não. Bellingham ponta? Não. Que infernos é Bellingham? Eu chamaria Bellingham de meia total moderno. Não meia total do passado, né? Porque o meia total do passado eu acho que é mais atribuído a um jogador cerebral do que qualquer outra coisa. Mas o meia total moderno é um cara tipo Sabitzer, que é um jogador que joga em qualquer posição de campo. Tem outro que é um bom exemplo, que é Maguinho do Aston Villa. Você conhece esse jogador? Ele joga em qualquer canto do campo. Ele basicamente não tem uma posição fixa, ele faz o que der. Segundo atacante, centroavante, ponta direita, ponta esquerda, qualquer lugar que tu botar, Maguinho joga. Bellingham é a mesma coisa, basicamente. Bellingham é um jogador que consegue jogar em qualquer posição, porque ele é um jogador muito bom. Ele simplesmente consegue se adaptar às posições. Eu não duvido se Bellingham um dia for utilizado como lateral. É bastante possível, sim. Inclusive tem meias totais que eles conseguem jogar até na zaga, né? Você consegue meter o cara na zaga e o cara joga. É bizarro, eu sei, não é uma coisa muito comum. Meia total é uma posição muito rara no futebol, difícil de explicar. Pode gerar muitas dúvidas, você pode ter uma interpretação diferente do que é um meia total, mas na minha interpretação do que eu estudo sobre futebol, meia total moderno, é isso aqui que eu tô falando. Esse jogador que pode jogar tanto no meio de campo e as posições pra frente de campo. Ah, mas isso aí não seria um 10 moderno? Pode ser um 10 também, que é um meia total, mas o que eu tô falando é que o meia total em si, a posição hoje, eles fazem isso no futebol moderno. Então a gente tem um Jude Bellingham que pode jogar em qualquer posição de campo, o que em versatilidade ele já acaba ganhando de Pedri, porque ele pode jogar em muito mais posições de campo sem perder desempenho. Eu não acho que a ponta é um lugar bom pra Pedri, eu não acho que jogar muito perto do ataque como segundo atacante é uma boa posição, porque você acaba limitando o jogo de trás pra frente, que é o ponto forte de Pedri. Então essa parte eu acho que Bellingham tá muito à frente mesmo. E inclusive Bellingham chegou a jogar de 9 na época antes de Mbappé chegar, né? Ele quebrou o galho de 9 e ele jogou pra caramba, ele jogou muito bem, cara. E é bizarro o que Bellingham faz. Assim, quando você faz uma comparação mais física, Bellingham também acaba ganhando. Mais forte, mais rápido, é um jogador que é muito bom de cabeça, então em duelos aéreos ele é um monstro, assim. E ele é bom fazendo gol de cabeça. É um jogador que tem mais valências positivas do que Pedri, né? Que a gente entra num ponto interessante, cara, que eu acho que é o que vai dividir essa análise, que é o debate que provavelmente é o pior de todos, que é Pedri contra Toni Kroos. Você vai entender porque eu tô comparando Pedri com Toni Kroos pra explicar Bellingham em último lugar. Vamos lá. Agora eu vou botar na sua tela as estatísticas de Toni Kroos contra Jude Bellingham. E aqui você viu que é muito parecido, né? Aí você pensa, pô, tá parecido, então eles são o mesmo jogador. Não, essa é a maneira errada de você interpretar a estatística. Estatística exige que você entenda o que o treinador faz, o que é o time, uma interpretação delas assistindo os jogos. Sem assistir os jogos, a estatística é só uma coisa, você tem que entender o que são elas assistindo as partidas. Elas podem te dar um sinal, elas podem te mostrar um perfil de jogador e você identificar qual é, mas não pode ser medido de maneira muito bruta. E aqui eu te explico o que acaba acontecendo. Bellingham produz esses números fazendo algo completamente diferente do que o Toni Kroos faz. Pedri produz números parecidos fazendo algo parecido com o que Toni Kroos faz. Isso não faz dele melhor que Toni Kroos. E aqui depende de cada um, né? Se for a torcida do Barcelona, que tem ali a galera nichada em rede social, vai falar que ele é melhor e tudo mais, e vai usar vários argumentos. Ou não vai usar, só vai xingar mesmo e falar, não, ele é muito melhor. Mas é um absurdo comparar os dois, e aqui eu vou te explicar o porquê. Cara, quando tu pega Toni Kroos pra explicar ele como jogador, ele é quase inexplicável, porque não tem jogadores no mercado que chegam perto dele. Por exemplo, se você comparar ele com Kimmich é um dos mais criativos de todos. Ainda não é a mesma coisa, não é o mesmo nível de criatividade, não é o mesmo jogador em campo, ele se comporta de maneira diferente. Toni Kroos encara o campo de outra maneira. Então, mesmo um dos melhores jogadores do mundo, na posição de volante criativo, ainda tá abaixo de Kroos. Kroos é um jogador que consegue jogar como primeiro volante regista, consegue jogar de segundo volante, consegue jogar como um meia mais ofensivo também, não tem problema com isso. Você poderia dizer que ele é um meia total também, mas eu não acho que é pra tanto, ele é mais um meia cerebral mesmo, e todas as posições que ele vai jogar, ele vai ser uma figura cerebral do time. A pira de Toni Kroos, que separa ele de Pedri, é que ele é muito mais inteligente, cara. O jeito que ele se comporta em campo é outra coisa. Inclusive, é o grande problema, porque não tem outro jogador
jogador no mercado igual a Toni Kroos. Então você vê Bellingham produzindo as estatísticas parecidas com Kroos, mas tu vai assistir o jogo do Real Madrid, falta alguém pra criar o jogo de trás pra frente. Não tem esse cara, porque Bellingham produz estatísticas fazendo algo completamente diferente do que o que Toni Kroos faz no Real Madrid, ou fazia, né, porque ele tá aposentado. E aí você começa a entender o problema da coisa, porque mesmo que você tenha uma produção parecida, você não faz o mesmo tipo de jogo. E qual que é a pira de Kroos? Por que ele é tão genial, cara? Porque ele é um jogador que se posiciona de maneira perfeita em campo em primeiro lugar. Então, muitas das vezes o Kroos não precisa se dedicar pra nada, né? Às vezes eu já vi gente criticando, falando que ele tem preguiça em campo, que ele não corre. De verdade, ele não corria mesmo, porque ele não precisa. Ele é melhor que todo mundo. Ele é mais inteligente que todo mundo, então ele não precisa fazer nada. Tipo assim, Kroos, ele tá num nível de jogador que é bizarro assistir. Eu não sei como ele parece enxergar o jogo daquele jeito. Assim, quando você olha pela televisão, você tem uma visão do jogo completamente diferente do jogador que tá em campo. O jogador que tá em campo não tem aquela visão de cima da câmera. Kroos parecia ter essa visão. Era bizarro. E ninguém mais tem. Então, o único jogador que conseguia produzir os lances que Kroos faz é outros jogadores do passado, tipo o Andrea Pirlo. Kroos, assim, ele é um jogador que tá em outro patamar. Note que não é todo jogador do Real Madrid que eu falo isso, cara. Eu já conversei sobre Modric aqui, eu nunca coloco ele no mesmo patamar de Kroos. Eu já falei, eu acho Kroos o jogador. Modric é um bom jogador, ponto. E pra mim, esse que é o grande problema. Porque quando você compara Toni Kroos com Pedri, é uma comparação injusta, porque Pedri não tem a inteligência de Kroos. Então, defensivamente falando, Kroos se posiciona perfeito, ele não precisa se dedicar nos duelos, ele também tem técnica de tirar a bola do pé do cara, que é incrível, assim. Ele não precisa se dedicar mesmo a nada. Tipo assim, ele chega e tira a bola como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Toni Kroos é um jogador que você assistindo, ele faz parecer o futebol ser a coisa mais fácil do mundo. Toda vez que você assistir um jogador e ele fizer o futebol parecer fácil, esse cara é muito acima da média. Toni Kroos também, quando você vai pra parte criativa, não existe muito jogador na Europa que se compara ali com ele. Os que se comparavam com ele, simplesmente tinham um custo pra isso. Por exemplo, Kevin De Bruyne perdia muita bola, você pega Joey Virma, outro que perde muita bola e tudo mais, eles têm estilos parecidos, mas tem um custo pra ter eles. Kroos não tinha, ele mantinha números parecidos com esses jogadores extremamente criativos e cerebrais, e ainda assim mantinha posse de bola perfeita. Inclusive, Kroos, ele não passa errado, né? É uma coisa que é bizarra, você assiste 90 minutos dele, não faz passe errado. Eu não sei se você tá conseguindo entender o que eu quero dizer. Não é que ele não erra passe, é que o passe sempre vai na direção que deveria ir. Ele sempre acha espaços que não deveria achar. Ele sempre acha a solução. Um dos motivos porque, de maneira improvável, o Real Madrid ganhou a última Champions. Não era pra acontecer, mas Toni Kroos estava em campo. E Kroos arrumou um espaço onde não tinha. Num jogo, taticamente, onde eles estavam sendo comidos em campo, Kroos fez a movimentação certa, criou a dinâmica certa e achou o espaço certo pra deixar Vinícius Júnior na cara do gol. Vini foi lá e fez o papel dele e finalizou muito bem. Inclusive, eu dei muita ênfase a isso. Não só isso, você pega a Eurocopa de Toni Kroos. Pedri não faria o que Toni Kroos fez na Eurocopa. Ele nunca seria aquele regista que Toni Kroos foi. Tem alguns jogadores que se aproximam ali, você pode pegar um Vitinha, faz um papel um pouquinho parecido e tudo mais com o que ele fez na Eurocopa. Mas, cara, aquilo ali foi fora do normal, mano. O time inteiro só jogava do jeito que jogava, porque Kroos estava em campo. Nagelsmann identificou que era possível fazer aquilo e fez uma das estratégias mais agressivas e mais gananciosas que eu já vi no futebol, dentro da Eurocopa. E só funcionou porque tinha Toni Kroos. Tinha Kimmich, você poderia tentar com Kimmich. Não seria a mesma coisa, porque só Kroos tinha a habilidade de achar o espaço certo. Agora, explicando esse pequeno detalhe, a gente volta pra Bellingham. Entendendo esse detalhe aqui, você já entendeu por que não dá pra substituir Kroos com Bellingham, por exemplo. Bellingham não consegue fazer o que Kroos fazia, mesmo que ele seja muito talentoso e tenha outras valências que valem a pena ter. Como eu já disse nas outras partes ali, de versatilidade e outras coisas, ele é superior. Quando você pega na parte, por exemplo, defensiva, Bellingham tem mais corpo, sabe marcar melhor, é um volante mais seguro nessa parte, então eu daria um ponto pra ele também. Quando você pega na parte criativa, Pedri e Bellingham tem números parecidos, assim. Se eu fosse pegar um cara pra construir o jogo de trás pra frente, eu escolheria Pedri. Pedri é melhor que ele nessa parte. Agora, se for pra um jogo mais de aproximação, chegar mais perto do ataque, criar mais perto do ataque, eu acho que Bellingham é uma opção um pouquinho melhor. Então eles acabam quase que empatando criativamente falando, mas eu dou preferência a Pedri, porque penso o jogo de maneira mais cerebral. Então eu acho que é uma parte que Pedri acaba se sobressaindo. E no ataque, é uma comparação praticamente injusta. Bellingham é um jogador extremamente decisivo. É um jogador que você pode deixar 90 minutos se ele estiver jogando mal. Em um lance ele pode mudar o jogo, assim como Mohamed Salah, assim como outras grandes figuras do futebol. Foi assim que o Real Madrid foi campeão da Champions League, né? Com Bellingham fazendo um absurdo ali. Então, cara, Bellingham é um jogador que não é comparável com Pedri. São jogadores diferentes, de posições que podem parecer parecidas, mas não é a mesma coisa. Ambos cumprem funções diferentes. Eu acho Bellingham melhor, boa parte das coisas, do que Pedri. Acho ele um jogador melhor no geral. A comparação que vocês poderiam fazer de Pedri é com outros jogadores do elenco. Talvez com Modric. Aí, se você disser que Pedri é melhor que Modric, eu acho que hoje em dia é. Se comparar as duas temporadas, eu acho que a temporada de Pedri é muito melhor. Ele é um jogador melhor. Um detalhe que a gente tem que entender, cara. Pedri tem 21 anos de idade. Quem tá apressando as coisas são vocês, torcedores do Barcelona. Vocês estão apressando as coisas, porque a carreira dele tá apenas começando. Pedri pode ter uma carreira melhor que Toni Kroos? Pode. Ele pode. Ele com certeza pode ter uma carreira melhor que Toni Kroos. Pode se tornar um jogador melhor, melhorar os números, melhorar um monte de aspectos do jogo dele, se tornar mais inteligente ainda do que ele já é hoje.
hoje e se tornar um jogador melhor. Mas ele ainda não é. Agora, o que Pedri é hoje em dia? Eu diria que Pedri é a nova versão de Xavi. Eu acho que Xavi combina bem mais com ele. Ele faz um jogo, inclusive, muito parecido com Xavi. Imagino eu que Pedri só melhorou tanto como jogador porque ele foi treinado por Xavi. Xavi ajudou muito a acelerar esse processo de Pedri se tornar esse grande jogador que ele é hoje. Eu acho que foi essencial ele ser treinado por ele pra ele evoluir como jogador bem mais rápido do que o que ele deveria. E dentre os jogadores jovens ali, ele é um dos melhores ali, dos meias, ele realmente tá entre os melhores. É basicamente isso, cara. Assim, eu também vejo o Pedri também como um jogador que lembra muito um Bruno Fernandes, cara, assim. Se você parar pra pensar bem, o Bruno Fernandes de hoje é algo muito parecido com o Pedri. Então o nível dele tá mais ou menos nessa casa, tá ligado? Não é muito diferente os dois como jogador. E ambos, inclusive, têm produções estatísticas que lembram um ao outro, né? Vou deixar na tela aí pra vocês verem. O estilo de jogo dos dois é muito, muito próximo mesmo. Só que eu diria que Pedri tem um jogo de contrapressão, um jogo defensivo talvez um pouco mais interessante pra alguns tipos de treinadores que Bruno Fernandes. Então são jogadores parecidos. E ofensivamente falando, pra mim, Bruno Fernandes é melhor. Um jogador bem mais perigoso em gols e tudo mais. Bate pênalti com a maestria incrível. É um jogador aí mais interessante, talvez nessa parte, né? Bola parada, jogo mais aproximado da área. E ele realmente entrega um pouquinho mais. Mas talvez seja o futuro de Pedro, né? Se tornar uma espécie de Bruno Fernandes. E não um Toni Kroos. Não sei se vão ter muitos Toni Kroos daqui pra frente, cara. Enfim, cara. Se gostou desse vídeo, chegou até aqui, não esqueça de deixar o like no vídeo, muito importante. Também tem a opção de hype aí que tem na aba de comentários. Ajuda muito esse canal a continuar. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo. Bom, o vídeo de hoje foi esse, cara. Tentei passar pontos aqui. Peço pra vocês, torcedores do Barcelona, que usem argumentos. Eu, particularmente, não entendo o que seria um comentário falando Pedro é melhor sem argumentar nada por trás. Você tem que falar alguma coisa. É muito importante que você se comunique, né? Agora, se você não consegue dizer por que ele é melhor, mas você acha que ele é melhor, aí fica difícil, né? Enfim, cara, o vídeo chegou no fim. É isso, rapaziada. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Tchau.